bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos, na verdade, sim, começando mais um podcast, né? Mais um podcast, Castelo Forte Podcast. Hoje temos de novo a presença da minha amiga Kathleen me ajudando e da nossa convidada hoje, a Alessandra. Ela faz parte da intercessão, faz parte do infantil e faz parte também do Klaus, é verdade. Verdade, tem que também trazer o Emerson vir falar do Klaus, né? Boa noite, galera. A paz, galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, obrigada, Matheus, pelo convite. Estamos juntos por que precisar. Claro. Boa noite a todos, eu agradeço também por estar aqui. Né? Nunca imaginei nessa situação, mas amém, obrigada pelo convite. Que Deus abençoe a todos e todos que estejam ouvindo, né? Sim. Com certeza que hoje vai ser de descer fogo do céu aí, a nossa convidada. Só quem está aqui na igreja, acompanhando desde a entrada de vocês, já consegue começar a ver o impacto como Deus usa a vida de vocês aqui dentro. Já impactou a minha, já impactou da Fer, da minha mãe, da Zanza. Então do ministério. É uma bênção ter vocês caminhando junto conosco. Amém. Mas, Alessandra, me conta, você vem de berço cristão, como que é a tua caminhada dentro da igreja primeiro? Então, eu já vim de berço cristão, né? Meus pais eles eram da igreja quadrangular. E com os meus 12 anos já desci as águas. Foi muito interessante que nesse dia, na verdade, eu aceitei me batizar numa reunião na casa. Uhum. Já naquela época também a gente tinha a reunião nas casas, né? Foi numa garagem de uma casa. E a irmã fez o apelo para quem quisesse batizar. Eu, com 12 anos, aceitei. Sim. Então, ali eu já vi algo diferente que o Senhor queria na minha vida, assim. Porque quando eu disse sim, eu vi coisas, né? O Senhor ali já começou a me dar visões. E eu fui caminhandinho com o Senhor, né? Sempre com o pai e a mãe. Uhum. Daí eu fui pegando aí a adolescência. Aquela fase que a gente não quer ir na igreja, né? Sim. Mas vai arrastandinho pelo pai e pela mãe. E quando eu fui pegando a idade já de jovem, eu fui meio que me desviando, assim, sabe? Porque daí a gente queria viver outras coisas, né? Claro. Não só a igreja, porque eu vivi só a igreja. Uhum. Né? Os meus pais, assim, eu não tive contato, assim, com o mundo, com os pecadões do mundo, não. O meu negócio era só caminhandinho com Jesus. E daí a gente queria saber como que era, né? Eu nunca fui em baile, eu nunca fui em danceteria. Então, para mim era tudo diferente. O meu negócio era só evangelizar, estar nas reuniões, nas casas. E me despertou a curiosidade. Então, eu fiquei um tempo, assim, meio que um pé lá, um pé cá na casa do Senhor, sabe? Na minha juventude. E quando eu fui chegando ali nos 18 anos, já fui vendo alguns pecados grandes que eu estava cometendo e já fui vendo que era diferente a vida da pessoa adulta no reino de Deus, né? E com meus 20 anos foi o tempo que eu me posicionei no Senhor. Uhum. Por que eu me posicionei só nos 20 anos? Porque como eu fiquei para lá e para cá no Senhor, um pouco com Deus, um pouco querendo conhecer o mundo, eu vi que a parte que eu estava conhecendo o mundo não estava afetando só eu, mas também a minha família. Sim. E isso eu comecei a ver aquela realidade e foi um boom na minha mente. Uhum. Porque daí, assim, nessa fase, entre os 15 anos meus até os 20, eu vi o meu pai caindo na bebida, né? De tal forma, assim, que eu fiquei amedrontada. Minha mãe caiu numa depressão muito profunda, que andava vegetando. Eu tinha o meu irmãozinho de 2 aninhos nessa época. Daí eu perdi um irmão meu também, já tudo ajudou, veio situações difíceis. E um dos meus irmãos caiu nas drogas. Uhum. Só que eu tinha um pensamento nessa fase, não, tudo isso não acontece na minha casa. Por que está acontecendo? Não acontece com todo mundo. Não, na minha casa. Aí o que caiu a minha ficha, que eu também estava assim, meu Deus, foi quando o meu irmão começou a cair nas drogas, sabe? E ele começou muito cedo, ele começou na adolescência dele. E aquilo foi me afetando, queimando meu coração, trazendo preocupação para a minha vida. E eu comecei a pensar no tempo que eu era da igreja, né? O tempo que eu era da escolinha das crianças, o tempo que eu via minha mãe me arrastando, sabe? E isso foi
trazendo a memória, o Senhor foi me trazendo a memória e eu ficava, e agora, vou, não vou. Só que o mundo também estava forte assim, no meu coração. Então era aquele puxa de lá, puxa de cá. O diabo me puxando para um lado e o Senhor tentando me trazer do outro. Aí um dia, e eu sempre gostava assim um pouquinho da oração, sempre tinha aquele fiozinho ali. E daí nessa fase dos meus 18 para 20 anos, eu comecei assim, a ficar meio esperta assim, com os pecados, né? E o que eu fiz? Eu comecei a ir mais na igreja. Né? E comecei mais na igreja e eu sempre gostava de ir nos cultos de oração, que era na terça-feira, nas quadrangulares. Aí eu conheci uns pastores que era a canela de fogo, aquilo me instigava a estar nas terça-feira à noite, sabe? E o que aconteceu? Teve uma terça-feira que o pastor da primeira igreja ele fez uma ministração que foi sobre a casa varrida. Nossa, aquilo caiu como uma bomba, assim, o Senhor abriu os meus olhos. A pregação dele foi assim, ó, na tua casa tá assim, 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 e a culpa também é tua. E eu falei assim para Deus, pensa, eu nem tinha noção que eu estava conversando com o Espírito Santo, né? Falei, como assim é culpa minha? Aí o Senhor falou, não, porque você está me levando a tua vida com Deus de qualquer jeito. E olha como está a tua família. Então, assim, como que eu me senti assim? Eu andava tudo arrumadinha, né? Porque é a fase da juventude, tudo arrumadinha. E o que eu me vi na hora? Nossa, eu estou tão bonita, tão arrumada, mas por dentro está podre de pecado e eu tenho culpa da minha família estar sofrendo. Aquilo veio com um peso no meu coração e eu comecei a chorar e eu falei, Senhor Jesus, a partir de hoje eu volto para Ti. E fiz um desafio para o inferno, sabe? Eu falei assim, ó, eu estou voltando para Jesus e agora eu sei, eu tenho consciência que eu vou encarar o inferno, mas eu tenho um Deus comigo. Sim. Porque assim, o que a gente tem entendimento? Quanto mais você ora, mais problema aparece, né? Aí eu pensei assim, eu sei que eu vou encarar muitos problemas, mas agora eu estou com Jesus. Aí eu comecei assim, o que eu preciso fazer? Eu comecei a frequentar mais a igreja agora, porque daí eu pensava assim, para seguir Jesus tem as regrinhas, né? Ler a Bíblia, que eu não gostava de ler, orar, que eu também não gostava. Eu tinha aquele gostinho de estar com os irmãos, mas não era aquela coisa que tinha que ser feito da maneira certa. Jejuar, eu sempre briguei com o jejum, né? Porque eu gosto de comer. Aí eu falava assim, então tá bom, em obediência eu vou fazer, porque eu queria ver a minha família transformada. Claro. Então eu não pensava tanto em mim, mas quanto assim em ver minha família transformada, porque a minha família estava no fundo do poço. Para mim estava assim, sabe? Aí eu comecei devagar, né? Já que tem que orar, vamos orar. Já que tem que ir na igreja mais vezes. Porque assim, eu comecei a observar o que os pastores faziam, para eu fazer na minha casa. Como que eles oravam? Eu imitava as orações na minha casa. Então, a Bíblia, eu li assim, sem entender nada, mas eu dizia, não, eu estou aqui lendo. Então, eu vivia mais assim, pensando na obediência do que no efeito, sabe? Para mim. Eu queria o efeito para a família. Até que um dia, aquilo foi muito real para mim, se manifestou um demônio dentro da minha casa, sabe? E junto com esse demônio veio mais 7. Nossa. E na hora me veio assim na cabeça, eu lembrei do que o pastor fez. Só que também me veio assim, meu Deus, me deu medo. Como é que eu vou lidar com isso? Sim, me deu aquele medo. Eu falei, e agora? Faço ou não faço? Eu falei, mas eu vou imitar o pastor. Foi isso que eu pensei, vou imitar. E quando eu usei as palavras que o pastor usou, os demônios caíram assim do joelho. Aí ali assim, caiu a minha ficha real. Eu tenho um Deus real. E o chamado, né? Como é forte o chamado então, na vida da pessoa, Deus me chamou na guerra espiritual. Já estava sendo forjada para intercessão. Então, a minha vida foi assim, sabe? Sim. Depois disso, eu sentisse que Deus começava a falar mais comigo. Eu começava a ouvir as vozes do Espírito Santo. Sim. Não tinha o real discernimento. Eu fui aprendendo, fui crescendo nisso. Mas tudo pelo sofrimento. Sabe? Pelo sofrimento, por chorar. Porque teve uma palavra de Jó capítulo 12, que ele dizia assim, ó. Enquanto uma árvore, ela pode até ser cortada, mas se ela tiver raiz, ela tem esperança de vida. Aí eu usava isso para tudo. Às vezes eu queria ir num evento, enquanto aquele ônibus estiver lá, eu vou ter dinheiro, vou dar um jeito. Eu só não vou para um evento se o ônibus for me deixar. Sim. Então eu usava sempre a palavra de esperança, esperança. Isso foi me motivando. Porque daí, assim, quando as pessoas começaram a perceber que eu estava me movendo em oração, e eu comecei a abandonar tudo, perdi muitos amigos. Porque daí eu me tornei a pessoa cafona para eles. Sim.
Porque o meu negócio era só ir na igreja. Sim. Porque assim, eu comecei a ter uma sede de aprender para ajudar em casa. Aham. Aprender, porque daí começou a vir pessoas atrás de mim. Eu virei diaconisa, comecei a ter mais cargos na igreja, porque aquela unção que o Senhor me deu, a partir do meu posicionamento, foi atraindo as pessoas assim, sem Claro. eu fazer esforço. E daí o que aconteceu? Eu comecei a fazer visita e Deus curava cachorro. Ah, Jesus está curando animal. Então eu fui vendo Deus fazer, sabe? Através da minha fé, através dos meus posicionamentos. De repente eu já estava lá ensinando nas escolinhas bíblicas da igreja mesmo, para pessoas adultas. Mas foi assim, tudo no sofrimento, sabe? Ali era Deus me moldando no sofrimento, no deserto, mas também era o diabo tentando me desanimar. E assim, eu sempre pedi ao Senhor, me dá discernimento, porque eu sentia assim, eu não posso chorar por um sofrimento que vem do Senhor, que eu tenho que aceitar isso, porque é o processo. Sim. Mas como eu não tinha discernimento, e eu também não tinha líderes com esse entendimento, sabe? Que me ajudassem nessa parte. E assim, também eu não queria assim, estar numa briga de graça. Claro. Porque até estava chegando um ponto assim, que quando manifestava demônio, eu dizia, não vou expulsar demônio nenhum. Porque para mim era perca de tempo, expulsava, voltava. Sim. E eu comecei a entender, não, se eu continuar expulsando, eu só vou perder as minhas forças, a minha unção de graça, o meu tempo. Então eu tenho que começar a entender como expulsar um demônio. E eu fui buscando conhecimento, sabe? Sim. Do meu jeito, buscando pessoas que eu via se destacando no Senhor. E não fui me isolando, mas assim, Deus foi trazendo amizades da igreja. Sim. Uhum. Então, fui crescendo assim. Aí o que aconteceu? O Senhor começou a trazer pessoas chaves na minha vida. Pessoas que foram me alinhando no conhecimento, sabe? Olha, Alessandra, é assim. E eu sempre fui uma pessoa assim, de ouvir. Sempre fui de ouvir. Nessa parte assim, eu tenho muita humildade. Eu posso estar totalmente certo, mas se aquela pessoa vem e me diz, olha, Alessandra, eu acho que não é para esse caminho, eu paro para ouvir, sabe? Nem que eu leve uma sentada, eu paro para ouvir. E assim, eu tive 2 pessoas que marcaram a minha vida nessa caminhada da oração. Uma foi a minha mãe e a outra foi a minha avó. São 2 Sebastiana. Né? Eu tive uma bisa Sebastiana, minha avó, e a minha mãe Sebastiana. Uhum. Por que a minha mãe? Porque quando eu era criança, meu pai bebia muito, né? E eu via muitas vezes que, às vezes, depois de uma briga, o que a minha mãe fazia? Ela corria orar, sabe? No meio de tanto problema, quando eu via, minha mãe estava orando de joelho em volta da cama. E aquilo marcou a minha imagem na infância. Por mais que eu tinha problemas. Mas eu lembrava, e minha mãe orava, funcionava. Sim. Né? E daí eu tinha do outro lado a minha avó, do lado do pai, minha avó materna, porque às vezes a minha mãe não é muito do diálogo, ela é bem quietona. Então ela não dava muitos conselhos, assim, às vezes precisava de conselho, até conselho assim, de mãe, mas ela era meio fechadona. Então eu ia para o lado da minha avó, porque minha avó era bem comunicativa, e ela me chamava de Sandra, ela dizia assim, Sandra, vai na igreja, Sandra, vai na igreja que dá certo. Então, nos domingos, era certo eu tomar chimarrão. A gente secava uma chaleira falando de Jesus. Legal. E ali eu ia abrindo o meu coração. E ela me dava muitos conselhos. Então, foram 2 pessoas. Você veja como Deus preparou, né? Uma mulher como exemplo da oração e uma mulher conselheira. Então, isso foi marcando. E eu fui crescendo, lembrando essas coisas do Senhor. E as experiências com Deus, né? De a gente orar e resolver. O Senhor mandar resposta. Jejum. Né? Às vezes eu jejuava assim, por um propósito, o Senhor imediatamente resolvia para mim. Aquilo foi crescendo a minha fé, foi me incentivando a querer mais. Então, uma coisa que eu aprendi, que eu não posso viver mais sem Jesus. Eu sempre digo assim que o meu DNA é a oração. Para mim, a oração é a coisa mais importante desse mundo para mim, sabe? Sim. E glória a Deus, né, por esse dom maravilhoso, por essa entrega, né, e que hoje nós podemos desfrutar também, bastante, né, nós temos a bastante. bênção de ter você aqui agora e a gente poder Amém, desfrutar glória de E a tudo aprender, isso. né? Aprender. Eu acho que Exato. no caminho, eu acho que na caminhada, uma coisa que você vai aprendendo durante o caminho é falar com Deus, né? Como? Porque assim, eu vejo, eu vindo de uma família onde a gente frequentava igrejas onde eram frias. Não tinha essa, vai orar. Beleza, vai fazer o Pai Nosso, mas se fazia o Pai Nosso, virava pro lado e dormia, né? Agora você entende que você levanta pela manhã, antes de você fazer qualquer coisa, isso foi uma batalha pra mim, assim, antes de pegar o celular, que é a primeira coisa, você pega o celular, né? Não, você ajoelha,
e ora. Depois você vai fazer as outras coisas. E daí, de repente, lá no meio do dia, você tá orando de novo, tá conversando. E assim vai, né? E aí você vai entender que não é um ato religioso. Como você vai tirando a religiosidade da tua vida, você vai entendendo que, na verdade, você tá tendo um encontro com o divino. Sim. Né? É real, né? É real, não é nada programado. Não é nada que você... Você tá resgatando a tua natureza, né? É. Que a nossa natureza é espiritual, né? E a gente tá resgatando a nossa natureza. Sim. Que por muito tempo o mundo tentou dizer que não era ela. Sim. Né? O mundo tenta te dizer, não, tua natureza é da carne, né? Porque a carne é fraca, porque a gente é pecador e tal. Não. Mas é que a natureza da carne tem muitas distrações boas também, sabe? Claro. Que é melhor que orar. Melhor Sim. que você ficar falando sozinho ali. É melhor do que você gastar tempo lendo um livro antigo. É melhor do que você ficar passando fome em jejum. É porque Satanás não vai te mostrar a foto real do inferno. Sim. Para tentar te atrair, né? Ele vai mostrar algo sensacional, bonito, gostoso, atrativo. Ele jamais vai entrar em campanha mostrando a realidade, porque ele sabe que isso não vai convencer ninguém, né? Sim. E o que é muito interessante na fala da Alessandra ali no começo, que veio muito no meu coração, é como ela se sentiu responsável, né, com aquilo que estava acontecendo. E aí, o que veio para mim? Se nós somos co-herdeiros com Cristo no reino de Deus, então nós somos corresponsáveis também por esse reino, né? Sim. E muitas vezes a gente só lembra dessa parte. Eu sou co-herdeira com Cristo. Eu tenho direito nessa herança. Eu tenho direito ao meu galardão. Mas eu esqueço da minha responsabilidade até chegar lá, né? E isso foi muito legal. E eu me coloquei nessa situação porque eu não vim de família cristã, né? Então, eu já era adulta quando eu comecei a frequentar a igreja. E a minha família... meus pais são divorciados desde que a gente era muito criança. Minha mãe criou 3 filhos sozinha, porque meu pai não participou da nossa criação. Ela foi muito criticada, né? Há mais de 30 anos atrás, uma mulher desquitada, né? Porque era desquite, não era nem divórcio. Era vista como, né? Enfim. Então, foi muito difícil. A gente sofreu preconceito na escola, das mães dos coleguinhas não quererem mais que os colegas andassem com a gente, porque os pais eram separados e tudo mais. Então, a gente veio, assim, de uma família bem desestruturada, vamos dizer assim, minha mãe fazendo sempre o que podia. E quando eu comecei a vir para a igreja sozinha, por causa das minhas dores internas, eu não entendia o que eu estava fazendo na minha família. Eu não tinha essa consciência que você teve lá, de dizer, não, eu também sou responsável. Sim. Então, eu preciso voltar para o Senhor para endireitar minha família. Eu não tinha essa consciência. E eu só fui ver isso anos mais tarde, quando começou a ver o efeito real na minha família, quando houve uma transformação na minha família. Sim. Quando a minha irmã e os meus sobrinhos começaram a vir na igreja, e eles pisaram na igreja a primeira vez no dia do meu batismo. O dia que eu desci as águas, eles vieram a primeira vez. Eu já vinha há 5 anos na igreja, eles nunca tinham vindo visitar. Eles, inclusive, zombavam de mim quando eu estava me arrumando. Agora vai virar crente. Né? Era algo pejorativo dentro de casa aquilo, né? Era piada. E aí, a partir do momento que eles pisaram a primeira vez, para minha irmã, principalmente, não precisou mais. Ela veio a primeira vez, o Espírito Santo já falou muito com ela. 2 meses depois, ela já estava se batizando, já estava servindo na igreja. Tá aí até hoje. Minha sobrinha também, no mesmo ano, já se batizou. Agora, a última a se batizar foi a minha sobrinha mais nova, com 12 anos. Ela pediu para descer as águas. E também já está servindo na comunicação. E eu vi a minha mãe ficar muito mais calma, mais serena, embora ela não frequente a igreja com a gente, mas ela também está tendo os efeitos do Senhor nas nossas vidas. Sim. Né? E eu achei muito legal, porque eu não tive essa consciência de que era também minha responsabilidade o que acontecia na minha família. Eu só me sentia vítima. Eu achava que eu era vítima. Que tudo que estava acontecendo errado, eu era vítima. Sim. Né? E não me sentia responsável. Então, ver a Ali falando isso, né? Eu me senti responsável, sabia que eu tinha que voltar ao Senhor para endireitar a minha família, para colocar minha família no caminho. Eu penso, cara, que sensacional, né? Quando você permite que Deus te use, que Ele haja na tua vida, como a visão do mundo muda, eu pensava né? assim, alguém tem que abrir a porta dessa casa. Alguém. Meu pai não conseguia, né? Eu via assim pela vida espiritual que ele tinha. Minha mãe totalmente perdida na depressão. Meu irmãozinho de 2 anos, o que ia poder fazer? Sim. Meu outro irmão nas drogas.
A que estava mais consciente ali era eu. E com quem que Deus estava falando? Aí, só se eu fosse rebelde, né? Então, aquilo veio, aquele peso no meu coração, e eu falei, Senhor, se alguém tem que começar, então eis-me aqui. Só que me ajuda, porque eu passei 10 anos semeando oração, semeando choro, a ponto, assim, tinha dias que eu chorava assim, o que eu estou fazendo de errado? Né? Porque eu tentei andar o mais certinho possível no Senhor, alinhar o meu coração ao Senhor, mas cada vez mais pior a situação, sabe? Não melhorava. Mas foram 10 anos semeando em oração, em jejum, em obediência, em submissão a líderes, aos meus pais. Quantas vezes eu queria fazer coisas de Deus e meu pai não deixava. E às vezes eu descobri que era um livramento de Deus. Então, assim, foram 10 anos semeando, aí depois começou as colheitas. Sabe? Sim. Então foi 10 anos assim que o Senhor me marcou com fogo mesmo, assim, sabe? Não sei se foi o tempo para agora, né? Pode, Então, faz sentido. Eu acho que, além de tudo, a gente é preparado, né? A gente até estava falando antes ali no podcast que Deus não vai te entregar nada antes, sem que Ele tenha certeza que você tem você vai tá maduro o suficiente para não porque Ele não desviar. desperdiça, né? Exatamente. Deus não desperdiça nada. Porque assim, Ele me entrega algo agora para mim, que vai fazer com que, hoje o Mateus está engajado, o Mateus está orando, o Mateus está participando, o Mateus está querendo, está buscando. Aí ele vem e entrega alguma situação na minha mão onde vai fazer eu escorregar lá na frente, ou começar a achar que as coisas estão acontecendo por causa da minha mão e eu vou me afastar. Então, são coisas, são questionamentos que a gente acaba fazendo, mas é que são só questionamentos humanos, que não interessa o que a gente pensa no final das contas, pro né? Senhor a gente não precisa entender tudo, né? Não. E nem vai, né? Nem vai Nem entender vai. tudo. E uma grande sacada para mim foi em uma conferência que eu fui com o pastor Luciano Subirá, e que ele fala exatamente isso. A Bíblia, basicamente, é sobre obediência. É a Do base. começo ao fim. Ela é uma história que tem começo, meio e fim. Ela não está em ordem cronológica, mas ela tem uma sequência. Tudo nela nos leva para Jesus, Sim. mas se trata de obediência. Então, tudo que você vai ver, tanto de unção, de graça, de bênção, quanto do contrário, tem a ver com obediência. Né? E isso é muito, muito da gente surtar, assim, quando você percebe, né? Cara, todas as vezes que alguma coisa deu errada na minha vida, que eu atrasei alguma coisa, o que eu fiz? Desobedeci. E muitas vezes estava na minha cara ali o que era para ser feito. Mas eu, vou pelo outro caminho, que eu acho que é mais fácil. E aí ia lá, quebrava a cara, tinha que voltar outra vez lá do começo. Bora, vou te dar mais uma chance para você aprender. Começa tudo de novo, né? E como eu falei, como eu não vim de um lar cristão, eu não tinha conhecimento da palavra, e aconteciam muitas coisas dentro da minha casa, da minha família. Eu não sabia que eu também tinha um chamado para intercessão, eu não entendia isso, né? Então, quando eu via vozes, quando falava comigo, no começo eu achava que eu estava ficando louca. Sim. Tô louca, e se eu contar para os meus pais, eles vão me internar na mesma hora. Né? Minha mãe era muito cética com relação a essas coisas, e meu pai também não tinha entendimento. Então, o que eu pensava? Eu vou contar para eles que eu estou ouvindo vozes, que eu estou, né, ouvindo coisas na minha cabeça, que eu estou vendo coisas que eu via, né? E aí eu pensava, vão me internar, vão me mandar para a HJ na mesma hora, eu vou sair daqui numa camisa de força. Né? E isso começou desde criança, e eu não tinha esse entendimento. E só quando eu cheguei na igreja é que eu tive uma bênção, né, que hoje é a nossa pastora Beth, que na época era presbítera da igreja e já era intercessora. E quando eu comecei a contar para ela das minhas experiências, ela falou, Cá, você tem visão aberta, você tem um chamado, né? Aí ela ainda falou, você gosta de orar? Eu falei, olha, eu converso com Deus o dia inteiro, mas eu não sei orar. Né? Porque eu vim da igreja católica, a gente chamava de rezar, e era aquelas orações decoradinhas, né? E que, por sinal, eu fui péssima nisso, porque eu não consegui nem decorar. A tal da Salve Rainha. Todos esses negócios aí. Nunca consegui decorar, gente. Sim. Péssima. Fiz catequese, tudo. Pensa, consegui decorar o Pai Nosso, né? Que
Era aquilo, mal e mal, Ave Maria, as outras, nem Nada. isso eu não servia para decorar. Aí eu descobri por quê, né? Porque era para ser crente mesmo. Então, e aí eu falei, olha, eu converso com Deus o dia inteiro. Eu falava com ele o tempo todo. Mas eu nem sabia que o que eu estava fazendo era orar, né? E quando eu passei os maiores perrengues de perturbação espiritual, de coisas se manifestando dentro da minha casa, Deus colocou no meu coração que eu precisava de uma Bíblia. E aí eu comentei com um colega de trabalho, que já está nos braços do Senhor até, uns 2 anos atrás, ele voltou para a casa do pai, e ele me deu uma Bíblia de presente. Ele e a esposa eram adventistas, e eu comentei no trabalho que eu sentia vontade de ter uma Bíblia, e ele me deu uma Bíblia de presente, versão pequenininha e tal, e eu sem saber muito, né, que intuitivamente, e mais tarde eu fui entender que já era Deus, né, me preparando, me orientando. Quando o negócio estava feio, eu saía com a Bíblia aberta pelo apartamento da minha mãe lendo. Uhum. Eu abria em qualquer versículo e começava a ler em voz alta, andando pela casa. E eu estava declarando a palavra dentro da minha casa sem saber que eu estava fazendo isso, porque não tive essa orientação. Quando eu comecei a vir no Bola, que a pastora começou a me explicar o poder que Começou isso a entender. tinha, Uhum. a força disso, né? Como que Deus se manifestava através disso dentro da minha casa, que eu estava realmente levantando barreiras e protegendo a Sim. minha casa disso. E fui vendo os efeitos de forma muito sutil, né? No começo, até que quando eu tive o conhecimento mesmo, é aquela coisa, né? Você conhecer a palavra é libertador. Porque aí parece que o mundo clareou na minha frente, Uhum. assim, para ver as coisas que estavam acontecendo de fato. É a e aí luz, eu né? saí do papel de vítima, Uhum. né? E passei a ver, opa, também sou responsável por isso. Sim. Né? E é muito legal isso. E você vê, né, que a Ali, já tão jovem, teve já essa revelação, esse entendimento, e já se posicionou, né? Claro. E não é à toa que é essa mulher tão cheia do Espírito Santo, né? Que a gente vê isso muito latente nela, né? Que essa coisa da oração flui nela, assim, de uma forma muito natural, né? Na verdade, assim, eu me sentia muito atraída, assim, sabe? Era muito forte, assim, às vezes nem que eu não quisesse orar, o Senhor me acordava para orar na madrugada, sabe? Eu era muito da madrugada, muito, muito. Até tinha época, assim, que eu quase não dormia. As pessoas perguntavam se dorme, eu não durmo quase. Era 1 hora, 2 horas por noite. O Beto, volta e meia, falava, Alessandro, você tem que dormir mais. Porque às vezes eu virava à noite, ainda faço vigília sozinha. Eu sempre fui assim, sabe? Sempre vigiando, sempre orando. Jejum também. Eu nunca pensei assim, eu sempre fui uma pessoa de renunciar. Uhum. Sempre de renúncia. Então, o jejum, eu via que o jejum fortalecia a minha fé, me trazia mais perto. Então, tudo que eu percebia que eu incomodava o inferno, pois agora o que eu vou fazer? Então, era assim que eu ia me movendo, sabe? Entendi. Mas, mesmo assim, eu me sentia crua no Senhor, crua no conhecimento, crua na obra do Senhor. E foi a partir de 2018 para 2019, assim, que deu um boom, assim, realmente, sabe? Que a Alessandra, que é hoje, assim, iniciou ali realmente, sabe? Então, até 2018 para 2019, eu vivi muitas coisas no Senhor, mas foi, acho que nem você falou, o tempo do preparo. Porque eu vivi uma fase na igreja de 2014 até 2019, meio que desviada dentro da própria igreja, sabe? Sim. Eu passei por uma situação na igreja e me machucou, não machucou, mas eu fiquei assim no Senhor. Porque algumas pessoas saíram da casa que eu estava, né? Eram muitos amigos meus, já, né? Que nem o pastor Ricardo e a pastora Beth, eu conheço eles já há 18 anos, 20 anos. Quando eles vieram para cá, eles fizeram meu casamento, então eu conheço eles, eu vi algo diferente na vida deles. E eu comecei a andar junto com eles, atravessava a cidade para andar com eles. E nessa época, assim, algo aconteceu e o que aconteceu? Eu meio que travei. Eu fiquei esses 4 anos assim, eu não quero mais liderança, eu não quero fazer mais nada, eu só quero ficar no banco. Só que assim, mesmo no banco, meu coração queimava pela oração, queimava. Eu não conseguia sair da igreja. É como se o Senhor falasse assim, fica aqui. Uhum. Se está desviada, tudo bem, mas se está aqui.
Era isso que, e daí quando eu começava assim, os cultos, o Senhor dizia, ore, ore, eu ouvia o Senhor falando. E daí, quando foi para 2017 e para 2018, meu coração começou a sofrer muito, eu sofria na igreja. Eu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu ore, mas eu não consigo, Pai. Por quê? Quando aconteceu a saída dos irmãos, o que o Senhor me mostrou ali? Os teus olhos estão no homem, não em mim. Uhum. Cara, um dia eu entrei em 2019, eu pus o pé assim, ó, para dentro da porta da igreja, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Olhe nos meus olhos. Aquilo assim, o véu se rasgou. O véu se rasgou. Falei, é verdade. Aí o Senhor já veio com cura, o Senhor trouxe uma palavra reveladora no culto mesmo. Naquele dia eu mesmo falei, eu vou voltar. Primeira coisa que eu fiz, me joguei no departamento da oração. Uhum. Porque era aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Sim. Me lancei lá e comecei, sabe? Aí o Senhor colocou assim, os pastores da casa, pessoas muito de Deus. Foi uma escola para mim, sabe? Sim. A Casa Confins. Eu sinto assim que esse tempo para mim ali foi uma escola. Porque assim, como eu falei, eu era muito crua. Eu lia, mas eu não entendia a essência da palavra. Entendo. Eu orava, mas eu não entendia os efeitos colaterais da oração. Eu jejuava, mas eu não tinha noção do que era isso no mundo espiritual. Sim. E ali naquela escola que eu coloco para mim como escola, o Senhor abriu os meus olhos de uma forma assim que 2019 para 2020 eu peguei o Covid, né? E eu estava covidizada em casa e o Senhor falou assim para mim, eu falei assim, o que eu vou fazer sozinha aqui na minha casa, no meu quarto, né? Que eu não podia estar junto com a família. Era o forte da pandemia. Uhum. Eu escutei o Senhor falar assim para mim, saia do raso. Aquilo eu falei, meu Deus. E daí o Senhor trouxe a palavra de Ezequiel 47. Eu, covidizada, tudo, fui lá dentro da minha casa, compartilhei coberto, e ali foi um romper na minha vida. Aí eu comecei assim, a devorar livros, a devorar a palavra, a gastar tempo em oração. E eu dizia, Deus, eu preciso orar, preciso conhecer teu coração. E o Senhor foi abrindo os meus olhos daí. Aí eu comecei a ver, comecei a ter sonhos proféticos, comecei a ter visão aberta. Aí eu comecei a ter palavra profética. E assim, ó, o Senhor vinha, pá, é isso. Sabe, discernimento. Foi algo assim, num ano, acho que a minha vida inteira o Senhor colocou na minha vida. Sim. Como se eu tivesse engolido a Bíblia, engolido uma vida de jejum, de renúncia. Sim. Foi agora em 2021, foi mais um outro impacto que o Senhor fez na minha vida, o Senhor me chamou. Então eu estava assim buscando algo em Deus, segredos em Deus, que o Senhor estava falando comigo através de visões em sonho, né? E aquilo começou a me incomodar. E um dia eu falei assim para o Senhor, pois agora eu vou viver minha vida em descobrir isso. E comecei a jejuar, fazia 21 dias de jejum, assim, um atrás do outro. Falei, Senhor, conta para mim. Aí um dia o Senhor me contou. Só que o Senhor também falou assim, agora você vai ficar para mim. E eu estava assistindo, na época, uma ministração lá do Rio de Janeiro, do pastor Mike Duque Estrada, que era sobre uma tenda. E bem no final da pregação, eu assisti em 3 vezes, porque era bem longa, né? No final da pregação, veio a palavra de Ageu. Ageu 1 fala que vocês estão cuidando da casa de vocês enquanto o meu templo está destruído. Aquilo veio assim, ó, como um fogo que me consumiu. E o Senhor falou bem claro assim para mim, eu quero você só para mim. Eu me caí ali nos pés do Senhor, diante da palavra do Senhor. Então, a partir de hoje, o meu ex-me aqui está aqui. E eu senti assim, como se o Senhor arrancasse os meus ouvidos fora. Uhum. Meu olho assim, parecia que estava... Eu fiquei 2 dias assim, ó, hipnotizada. Eu não consegui trabalhar. Aí quando eu falei, Senhor, eu preciso voltar na Alessandra agora, porque foi muita unção. É como se o Senhor falasse assim, ó, agora eu vou abrir os teus ouvidos, vou abrir os teus olhos, mais do que eu já estava, né? Para você fazer o que eu quero. E ali eu entrei no meu tempo integral. Então agora eu sou integral, sabe? Eu não Sim. trabalho, dei um susto no maridão, né? Então eu estou ali para o Senhor. E até nos dias de hoje, até esses dias eu estava preparando umas coisinhas que eu ia fazer diferente. O Senhor falou assim, não, para com isso, porque eu quero você para mim. Sim. Então, assim, muito forte, sabe? Então não adianta eu querer mais viver uma vida que está fora do propósito. A minha vida foi nascer para orar, para interceder, para estar nos pés de Jesus, porque é necessário que Ele cresça, né? Sim. E essa é a minha jornada, sabe? Uhum. E eu acho que se eu não tivesse com Jesus hoje, né, se aquele dia eu não ouvisse o Senhor me chamar e me posicionasse, hoje eu ia ser uma pessoa homossexual, porque
Na minha juventude, eu estava beirando para esse lado. Entendi. Através de uma palavra negativa que eu recebi, por não saber lidar, eu estava beirando por isso, mas o Senhor Jesus me levou para o encontro, me tratou. Sim, Porque Ele tem um propósito na vida de cada Tem. um, né? tem. E é nesse lugar de oração que Ele foi revelando tudo. Não adiantou. É, E eu hoje, acho. né, desculpa te cortar, mas hoje, né, uma família abençoada, filhas lindas, né? Sim, E aí a gente consegue ver, né, Mateus, como é forte a relação do teu nível de entrega com o nível de entrega do Senhor, né? Uhum. Olha o quanto Deus derrama sobre a tua vida e o quanto você derrama sobre a vida das outras pessoas, porque você falou, eis-me aqui de todo o Me entreguei, coração. falei, Senhor, falei, até minhas dívidas são tuas, Pai. Minha casa, minha família, o que eu vivo, né? Meu sangue é teu. E a fé do marido, né? Sim. De bancar isso Tá aí e junto. dizer, ok, eis-me aqui e eisme aqui agora para Só que bancar assim, ó, tudo olha o que foi sozinho. interessante. Quando o Senhor me chamou para o Eis-me Aqui, já 1 ano e meio antes, o Senhor já começou a me dar visões sobre o que Ele ia fazer na minha família. Tipo, uma visão sobre a vida financeira. Uhum. Tive uma visão muito forte com o meu, mas tudo compartilho com o meu marido. Tudo. Se eu faço certo ou errado, o Beto sabe tudo. E daí o que acontece? Cada vez que o Senhor me dava algo, que eu ficava assim, opa, isso não é normal. Sim. Então, o Senhor foi me dando visões do que, como ia ser minha vida a partir do Eis-me Aqui, sabe? Para quê? Para que quando viesse o ai do marido, da família, lembra aquilo que o Senhor falou comigo. Eu creio nessa palavra. Eu creio, eu estou firmada nela, não importa o que aconteça. Sim. E glória a Deus, o Senhor está confirmando algumas coisas, porque está ajudando, né? O Senhor está trazendo assim, ó, é isso que eu dei para ela, veja junto, né? Então eu vejo que essa convicção que o Senhor trouxe não foi coisa da Alessandra, coisa da carne, foi o mover do Espírito. Sim. Eu acho legal como não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, né? Eu sou uma pessoa que, meu Deus, eu sou muito imediatista muitas vezes nas coisas que eu faço, sabe? E aí eu tô seguindo algo que eu tô fazendo, e aí eu não vejo resultado, ou não sei se é para eu fazer, e eu não consigo me manter, e começo a orar sobre aquilo, daí passa uma semana, 2 semanas, eu esqueci que eu estava orando sobre isso. E eu esqueci, daí eu vou lembrar daqui uns dias e falo, meu Deus, já não estou mais orando sobre aquilo, sabe? Então eu acho que é muito importante, porque a gente vive numa sociedade onde a gente precisa de tudo para ontem, né? E aí você vai vendo vários exemplos na Bíblia que ninguém respondeu ninguém teve uma resposta de uma hora para outra. Todo mundo teve um processo a ser cumprido, né? Então é muito bom afirmar que até nos dias de hoje continua sendo assim. E a gente tem visto o nosso pastor pregando aí constantemente sobre permanecer em Cristo, sobre se manter firme, né? Continuar firme na fé, no temor ao Senhor, permanecer em Cristo, naquilo que Ele falou que era para você fazer, não desanimar, né? E quem nunca passou por isso, né? Quem nunca teve seus altos e baixos na vida, Claro. que gerou dúvida no coração? Será que é esse o caminho? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Sim. Será que era para eu estar nesse lugar mesmo, né? E ao seu tempo o Senhor responde, confirma, ou então fala, não, vamos mudar de direção, agora deu o seu tempo aqui, vamos pro tempo lá, né? Acho que a Ali também viveu isso recentemente, né? Trocou de casa espiritual, né? Então o Senhor também mostrou para ela, olha, você já cumpriu o que você tinha para cumprir aqui, agora nós vamos para um outro nível. A gente faz parte do teu propósito, mas agora você vai seguir numa outra direção. Aconteceu comigo já. Então a gente começa a ver Deus trabalhando no teu dia a dia, né? Porque a gente espera sempre assim, não, minha experiência com Deus vai ser um negócio uau, vai ser aquela coisa assim, miraculosa, um espetáculo mesmo, né? A gente fica esperando assim, porque a galera compartilha experiências realmente, né, surreais, e você fica esperando, não, eu quero que Deus fale comigo, que seja aquele negócio meio hollywoodiano. E aí quando você vê que não, é nas pequenas coisas que Ele vai falar com você e que Ele vai te pedir, e que você tem que estar sensível e atento para isso, né? Sim. E foi muito legal que uma das primeiras conversas que eu tive com a Ali, a gente estava fazendo o curso de intercessão,
E eu lá orando, jejuando e fazendo, passando os perrengues ali e tal, pedindo confirmação do Senhor. E ela chega e fala assim pra mim: ora mais, irmã. Porque, assim, ó, às vezes a gente que ora, assim, que gasta tempo, né? Porque um dos segredos da oração, de palavras do Senhor, é você gastar tempo. Sim. Porque o tempo que eu trabalhava, o último emprego que eu trabalhava 12 horas, né? 12 por 36. E tinha dia que eu estava cansada. E quantas vezes assim eu dizia: Senhor, eu quero estar com o Senhor, mas eu não consigo. O corpo não aguentava, né? E o Senhor vinha e tirava aquele cansaço. Muito sobrenatural. Aham. Mas esse gastar tempo com Ele é a chave, sabe? Porque dele Deus trata tudo, né? Então, quando uma pessoa vem e diz assim, ó, o que você sentiu no coração, ora por mim, aí dá medo, né? Uhum. Porque o Senhor às vezes traz verdades que não é que a pessoa espera, né? Mas Sim. é o que ela precisa. Sim. Então, daí tem coisa que nem você falou assim, não, continua orando. Mas porque é o lugar da oração. Eu vejo que uma das coisas assim, que eu tenho como objetivo na minha vida também é resgatar a identidade da igreja, sabe? Amém. O lugar da oração, a igreja é a casa de oração. Né? Sim. Senhor, cadê a minha casa? Né? O lugar do descanso do Senhor. É onde o povo ora. Se a igreja não ora, a igreja adoece. O carro que não tem gasolina não funciona. Não sai do Entendo. lugar. Pode ser um carrão. Mas o que é o combustível ali, né? A diferença que ele faz. É. E o combustível da nossa vida é o lugar da oração, o lugar Uhum. secreto, o lugar da intimidade, né? Não é à toa que a gente fala, né? Que quando a gente vem pro culto, a gente sai recarregado. Né? É. Se sai revigorado pra semana, assim, né? Principalmente o culto de domingo, né? O pessoal costuma falar: eu não perco culto de domingo, porque aí eu já começo a semana com energia, né? Já começa lá energizado para a semana, para encarar os desafios dos próximos 6 dias. E é bem isso, né? Porque é o combustível. É aquele tempo que é o que você faz tira. permanecer. Eu tava passando por uns dias ali que eu andava meio chateado, assim, e tal. E aí, foi no domingo, não lembro se foi domingo agora, domingo passado, não sei. Ou quinta também, não sei mais qual dia foi exatamente. E aí eu tava ali, tava adorando e tal, no momento do louvor, né? E ali, assim, a, a felicidade que te inunda nesse momento de louvor, pra mim mesmo, assim, eu falo, cara, hoje eu entendo por que eu nasci, o porquê que eu vivo, que é simplesmente para adorar. Eu sou adorador. Nascemos para adorar. A gente nasceu para adorar, e a hora que você tá ali adorando, você vê, às vezes você tá lá no teu dia a dia e tá um cliente difícil, alguma coisa assim, cara, coloca um louvor e vai adorar para você ver a diferença que vai ser. Aconteceu alguma coisa ruim, muito ruim. Cara, ao invés de você ir chorar, vai adorar o Senhor para você ver. É uma constante luta, né? Sim, porque assim, de acordo com aquilo, aconteceu agora, esses tempos atrás, eu e a Fer, aí ela trabalhava no outro banco, e ela era bem triste lá, assim. Eu lembro, assim, dela chegar em casa, e eu sempre gostei do meu trabalho. Eu trabalho em casa, então pra mim é muito tranquilo. Então, ela chegava assim, às vezes, eu sou muito brincalhão, e às vezes eu brincava com ela e ela ficava braba. E eu pensava assim, tá difícil a situação, né, e tal. E ali a gente começou a conversar, e ela tava triste, e eu comecei a falar pra ela, falava assim, amor, você precisa estar com mais intimidade para você conseguir sentir o amor de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Eu não tava lendo na época e tal, né? Mas eu não tenho tempo e tal, aqueles negócios. Aí eu sentei com ela e falei assim, ó, o que você pode fazer? Daí ela até falou assim, nossa, eu queria ter mais tempo para poder estar perto de Deus. Ela falou isso para mim. Isso ela falou de manhã. Meio-dia, eu conversando com ela, eu falei assim, ó, então a gente criou um plano para que ela conseguisse ler a Bíblia e louvar e tudo mais. E aí chegou no fim da tarde, ela chegou em casa assim, tipo, meia hora antes, ela chegou assim, me olhou, falou assim, chegou com as coisas na mão assim. Eu tava lavando louça, eu parei assim, tudo pingando, falei, o que deu? Dela com uma cara meio de feliz, meio impactada.
Eu não consegui ler a face dela, assim, né? Falei, o que deu dela? Fui demitido. Glória a Deus! Era a resposta que a gente tava esperando. E aquele momento realmente foi assim, tipo, agora você tem teu tempo para conseguir. Eu falei, é resposta de Deus isso. A gente pode olhar com o olho, tipo assim, nossa, que tristeza, agora a gente perdeu. Ela entrou no outro banco, o dinheiro que ela recebeu do seguro e do acerto, deu exatamente para os meses que ela ficou desempregada e entrou num outro banco. Deus prepara tudo, né? E hoje ela tá feliz da vida. O pessoal lá é muito gente boa, muito querido. Ela gosta muito de trabalhar lá. Ela entrou nesse banco por causa que ela teve a experiência em outro banco. Eles falaram, você tem experiência aqui? Então você vai entrar como assistente e ainda vai receber como alguém numa patente maior. Você fala, cara, é Deus trabalhando, cara. É Deus trabalhando e você confiando nos momentos difíceis. Você louvando nos momentos difíceis, agradecendo nos momentos difíceis. Então eu acho que é isso que a gente tem que entender muitas vezes. Pode estar difícil tudo, mas não dá para deixar a peteca cair, né? É que tem que priorizar o tempo com Deus. Tem que priorizar porque o lugar da oração é o lugar que você vai ouvir Ele. Você vai estar diante do teu pai. Veja, um filho que não tem tempo com o pai não tem tempo com o filho, vira no quê? Sim. Sabe? Por isso que as famílias estão desestruturadas. Por que a vida espiritual às vezes é desestruturada? Porque você não tem tempo para ouvir os conselhos do pai e o pai não tem tempo de corrigir o filho, não tem essa comunicação, não tem, né? Então, o que acontece? Cada um faz o seu jeito. Sim. E o nosso jeito do ser humano é tudo errado. A gente não acerta uma, se você for ver. Por quê? Quando o Senhor direciona, a gente diz, nossa, deu certo, mas porque o Senhor encaminhou. Né? O que ela falou assim? Eu queria ter mais tempo com Deus. Então, a hora que o Senhor ouviu isso, o coração de Jesus assim, bateu mais forte, porque ela priorizou algo no Senhor. O que a palavra diz? Buscar em primeiro lugar o meu reino. Sim. Buscar eu. Eu tenho que ser em primeiro lugar, não tem que ser teu trabalho. Então, a oração é isso. Quando você gasta o tempo, você passou ali 12 horas trabalhando, você está um bagaço. Aí você tem janta, você tem pai tem cuidado dos filhos, ajuda ali. Daqui a pouco, à meia-noite, você vai estar disposto para você ainda orar? Tudo bem, durma, mas coloca o relógio para despertar 1 hora antes de trabalhar. Então, você está priorizando, se ajustando para você ter o teu tempo com Deus. Então, vai de você. Né? Nesse meio tempo ali que ela ficou desempregada, ali houve uma mudança. Existe uma Fernanda antes e existe uma Fernanda depois. E essa Fernanda ali nesse momento de desemprego foi uma Fernanda que buscou verdadeiramente, assim. Ela já era uma pessoa que amava a Cristo, já tinha entregado a sua vida, mas ela não estava tendo as experiências, mas por falta de busca, eu acredito muito, sabe? Você tem que buscar a intensidade, né? Intensidade. Cavar mais. E ali daí começou a acontecer várias coisas. Porque eu sei, teve ali o culto de casais, não, o curso de casais, e ali a gente começa a entender muita coisa, como acontece dentro da tua casa. E a mulher de Provérbios, né? Você começa a entender o que uma mulher, como uma mulher edifica o lar. E começou a acontecer coisas na nossa vida a partir desse momento que a Fernanda começou a estar mais engajada, mais próxima. E aí você vê que, tipo, não é querer também, não, eu tô fazendo isso por causa da minha vida. Mas só pelo fato de você estar mais perto de Deus, o restante, ele vai vir, e ele vai vir na medida que você precisa. Isso. Nada mais. Porque ele alinha, né? Ele, como o Senhor enxerga tudo lá na frente, já está tudo pronto, tudo escrito, ele sabe que aquela situação talvez você não vai suportar porque você não está pronto, então ele já vai te alinhando aqui e ali, vai preparando pessoas, e você só vai conseguindo isso numa vida de intimidade. Sim. Né? Uma vida de intimidade, buscando mais conhecimento na casa do Senhor, né? Se achegando perto de pessoas que têm algo para te oferecer em Deus, porque também não adianta você ter uma fome e andar com pessoas erradas. Isso não funciona. Né? Você está orando e não largar o celular. Não funciona.
Alguma coisa tem que ser dele, tem que Sim. renunciar. Então, eu creio assim que as pessoas, nós só vamos desenvolver em conhecer, porque isso é um processo que vai o resto da nossa vida, né? Em conhecer Deus, como Oséias fala, é você renunciando. Renunciando aqui, ali são pequenas coisas, às vezes, que fazem a diferença no seu dia, no seu caminhar. Sim. E sempre vai começar com o tempo que você vai pensar em Deus, vai tirar um pouquinho desse filmezinho aqui para gastar um pouquinho mais com a Bíblia, porque também não adianta a Bíblia, a oração sem a palavra. É. Não tem, os dois andam juntos. Não adianta você orar e tá, e a palavra. E também não adianta você comer a palavra e não saciar na oração. Tem Sim. que andar junto. E daí o jejum. Eu sempre dou uma receita. Todo mundo ali, desde os pequenininhos, eu sempre digo, tem uma receita no Senhor. Oração, palavra, jejum. Se você não segue esses 3 passozinhos, tá perdido. Sim. Tá perdido, porque o crente que não ora tá doente. Se você não lê a Bíblia, você não sai do lugar, porque você não vai conhecer nem o Deus que você tem, muito menos teu adversário. Você é uma presa fácil. E se você não mata o que te destrói, o que te leva a pecar, que é a carne, você também está perdido. Porque você tem o conhecimento, você tem o caminho de oração, mas você está fraco. O teu corpo está cheio de brechas, está que nem um queijo furadinho. Aí a palavra vem para tratar, mas ela não subside, ela não fica, né? Ela vaza. Escorre, né? Escorre. E a oração, você orou, e por que está impedido? Por quê? Porque você não mata a tua carne. Não é submisso. A oração leva à submissão. Só o fato de dizer assim, hoje eu vou ter que tirar aí meia hora do meu dia para orar. Você se submeteu à vontade de quem? Tua? Não, porque ninguém quer orar. Não. Nem ninguém quer orar. Eu também não quero orar. Sim. Tem dia que eu não quero. Tem dia que eu não quero ler a Bíblia. Tem dia que eu estou cansada. Tem dia que eu leio assim. Meu Deus, ficou tudo escuro. Não entendi nada. Me cansou a leitura. Me cansou conversar com Deus. Mas a partir do momento que eu paro, Senhor, agora é para o Senhor, daí é diferente. Entende? Sim. Então tem que ter sempre o quê? A submissão no posicionamento. E Deus é tão maravilhoso, né? Que Ele dá ferramentas. Ele dá ferramentas. Dá estratégia, então, dá tudo. eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu comecei a ler a Bíblia de compreender, né? Até porque a primeira Bíblia que eu ganhei era numa versão ainda com a linguagem bem rebuscada. E aí, quando você pega ali o Pentateuco, ali o começo, né? Você vai entrar lá na genealogia, naquele tanto de número, construção da tenda. Levítico. Aí, nossa, aquilo lá você pega ali, Primeira Reis, Segunda Reis, você começa a olhar, meu Deus, eu não vou dar conta de chegar nem no meio disso aqui, né? E fica muito difícil. E eu sempre tive uma memória muito auditiva, desde criança. Então, o meu segredo para ir bem na escola era prestar atenção na primeira aula que o professor dava sobre aquele assunto. Eu gravava tudo que o professor falava. Chegava na hora da prova, eu olhava para a questão, parece que eu estava escutando o professor falando de novo. O que eu lia, eu lembrava 1% e olha lá. Mas o que eu tinha escutado o professor falar, então eu perguntava muito nessas primeiras aulas e tal. E aí eu descobri um aplicativo da Bíblia que ele tem a opção de áudio. Então eu vou lá, entro na passagem que eu quero e coloco no áudio e aparece lá a voz do locutor lendo a Bíblia para mim. Então eu posso estar fazendo o que for, eu estou lavando a louça, eu estou fazendo comida, eu estou fazendo o que for, eu estou com o meu celular do lado, ouvindo a Bíblia. Aí quando vem alguma coisa eu paro, eu volto, eu olho, eu salvo e tal, e às vezes vem assim, Deus fala, né? Você ouve aquela passagem e Deus explica para você, como assim? Pera, eu já tinha lido isso aqui antes, mas eu não tinha entendido desse jeito. E agora, quando o cara falou, parece que o negócio acendeu aqui. E é muito interessante isso, porque foi a forma que eu achei para conseguir gravar melhor as coisas, né? Porque eu tinha uma dificuldade. E aí agora, esse propósito que o pastor Felipe Parente está fazendo no YouTube dos 100 dias, né? Também me ajudou muito nisso, porque ele fica 1 hora ali explicando aqueles 14 capítulos, Sim. né? Tipo, esmiuçando aquilo, e aí vem umas revelações, né? Ele fala, você olha, como eu não tinha visto isso antes, gente? Como assim? O negócio estava aqui na minha cara. Então é muito legal, porque teve passagens ali que eu já devo ter lido, sei lá, umas 5 vezes, e todas as vezes eu aprendi uma coisa diferente. Todas as vezes.
Então, quando a gente começou o trabalho com os jovens e tal, eu fiz um desafio para eles. Falei, escolham um versículo e toda semana leiam o mesmo versículo durante um mês. Eu duvido que não vai vir uma coisa diferente cada semana que vocês leem. É a mesma passagem, mas toda vez Deus vai falar algo diferente com vocês. Sim. Que a palavra é viva. Ela é viva, ela é atual, né? Então, é muito interessante isso. E outra coisa que eu não conhecia e que eu fui descobrir aqui nessa igreja é de você orar a palavra. Uhum. Então, eu tinha uma dificuldade de não Isso é uma saber grande orar. chave, né? Não saber orar. Então, tinha horas que começava a orar, daqui a pouco Travava. não sabia mais o quê. E aí também a pastora ora a palavra. Aí a Ali, quando veio, falou, abre a Bíblia e ora a Bíblia. É porque foi isso que eu aprendi na outra casa, né? Foi, tipo, o Senhor me jogou nesse lugar. Então eu também não tinha, por isso que eu falei, eu era crua, eu lia, mas eu não trazia a palavra para diante do trono, né? Então você está devolvendo aquilo que ele falou comigo. Deus não mente. Aí você lança, pai, ó, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Então por que está faltando, pai? Pai, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz. Não é eu que estou falando, é a tua palavra. Você acha que Deus não vai vir de alguma forma? Tudo no tempo. Mas porque você falou que Deus falou, Deus não mente. Aí, então, Deus vem e resolve. Sim. Então, tudo que... Quando eu também descobri essa chave, foi difícil para mim, sabe? Mas sim, rasgou, né? Rasgou o véu. Claro. É muito forte, assim, você trazer de volta aquilo, as orações apostólicas, né? Aquilo que Jesus orou, aquilo que Paulo orou, você coloca diante de Jesus novamente. Realmente, né? Se você for parar para pensar que tá tudo ali, é só você abrir e ver o que Jesus orou. Se quer alguma coisa mais... Cara, né? Se Jesus orou isso, cara, pensa no poder desse negócio. E tá ali na tua mão, né? Tá tão fácil você Hoje em dia, acessar mais isso. do que nunca tá na mão, Exatamente. né? Porque você leva para qualquer lugar. Exatamente. Eu tenho meu aplicativo da Bíblia aqui desde que eu comecei a vir no Bola, que eu descobri que existia essa ferramenta. Eu baixei ali e falei, gente... Aí eu descobri outro negócio sensacional, que você programa um horário para vir um lembrete com o versículo do dia. Uhum. Então eu tenho isso também. Então todo dia quando vem o versículo do dia, eu já oro o versículo. Já oro aquele versículo que vem ali todo dia. É você aproveitar o celular, né? Isso aí. Ao invés de estar vendo o TikTok aí, chegando umas mensagens do TikTok, chega e tal, você tem ali a Bíblia chegando versículo, você pode fazer, não sei se é a mesma, e o version, Isso. que daí você consegue Programa fazer os planos, né? Então, Tô finalizando um plano anual que eu fiz em ordem cronológica. Comecei no passado, tô já nos últimos dias ali. tem E é aquele sensacional, gente. Glorify também, Também é ótimo. muito bom, muito É legal, ótimo. Tem uma galerinha aqui da igreja que eu sei que usa e é muito bacana. muito massa. Então, hoje em dia tem N coisas, né? Aí a minha sobrinha de 12 anos me aparece outro dia, me cutucando, com o celular na mão. Nós, na UPA, levei ela, aguardando consulta, ela, dor de garganta, e me cutuca com o cotovelo assim, me mostra o celular para eu ajudar ela. Eu olhei, ela estava jogando um joguinho. Falei, o que você está jogando joguinho agora? Ou tia, me ajuda aí, que eu tô no nível, não sei o quê. Uhum. Quando eu olho, era um jogo da Bíblia. Era um quiz bíblico. E aí era uma questão lá sobre... Foi muito engraçado, porque perguntava em qual livro se falou a primeira vez sobre o queijo na Bíblia. Ela olhou para mim, tia, a Bíblia falou sobre queijo em algum lugar. E aí, né, fazendo os 100 dias da Bíblia com o pastor Felipe Parente, ele falou recentemente dessa passagem. Aí tem lá, você tem a pergunta e 4 opções. Que eu olho, 1 Samuel. Mas eu falei com uma certeza, assim, que eu acabei de ver isso. Davi leva queijo para os irmãos que estavam lá na guerra. Antes dele ir lá e matar Golias, ele levou queijo para os irmãos comer, gente. Ela olhou para mim assim, certeza, vai na fé. Foi lá, 1 Samuel, ela, aí eu olhei, Tá por que dentro. jogo é esse, cara? Ela falou, é Bible Trivia. Nossa! O que eu já fiz? Baixei o jogo e comecei a anotar um monte de pergunta para quê? Para nossa gincana com os jovens, que a gente vai fazer um torta na cara com as perguntas do jogo. Isso aí.
Então tudo vira ferramenta, Tudo gente. vira ferramenta. É só você saber utilizar, né? Sim. Deus está sempre provendo de todas as formas, né? Recursos para a gente estar na presença dele, para você ter mais intimidade, né? Eu acho incrível. E quando eu conheci a Ali, eu fiquei encantada, assim, né? Com a história de vida dela, com esse desprendimento dela, com essa renúncia. Quando ela me contou, ela falou, não, o senhor me pediu tempo integral, eu saí do meu emprego e fui viver em tempo integral para oração. Porque eu queria viver uma vida constante, né? Eu queria gastar mais tempo. Então, como eu falei, às vezes a gente trabalha e se você gasta 1 hora por dia e aquela 1 hora foi fogo, foi presença de Deus, você quer ficar mais 1 hora, você quer ficar mais pouco. Só que você tem o teu dia a dia, né? Então, uma coisa assim que eu sempre pedi a Deus, Senhor, me ajuda a me manter na constância, né? Constância em orar, em jejuar, porque às vezes assim, a gente busca algo no Senhor e quando você recebe, se dá uma segurada, né? Dá uma equilibrada, você já não jejua mais tanto. Se você orava já com aquele fervor do pedido, né, da necessidade, você está ali se mantendo, porque você tem um objetivo. E quando o objetivo já é realizado, daí a gente cai na inconstância. Esse é o perigo, sabe? Da frieza espiritual. Sim. Porque a gente não se mantém na oração, não se mantém na palavra, não se mantém no jejum. Né? A Bíblia fala para a gente orar, jejuar 2 vezes por semana, 1, 2 vezes. Mas é muito pouco. Meu Deus, é quase nada. E a leitura da Bíblia também ela tem que ser diária. Se não for diária, também não. Você vai, mas vai aos trancos e barrancos. Então, o problema nosso, da igreja, nós sendo igreja, é que a gente vive em altos e baixos. Por quê? Porque não há constância de todo dia eu vou orar, todo dia eu vou ler a Bíblia, toda semana eu vou mudar os meus modos de jejuar. Por quê? Veja, todo dia você toma café, todo dia você almoça, todo dia você janta, todo dia você toma banho, todo dia você conversa. Você consegue ficar 1 mês sem conversar com uma pessoa? A gente que é casado, a gente não consegue. Vai chegar uma hora que você vai falar, nem que seja pela necessidade. Sim. Agora, veja, todo dia você quer que Deus te dê vida? O fôlego ali, né? Tá, e o que você está devolvendo para Ele? O Senhor me dá. E eu fico assim, nas minhas orações, eu fico muito indignada. Eu sempre orei isso, Pai, eu não consigo entender como que o dia tem 24 horas, eu não consigo. Eu dou para o Senhor 10 minutos. Isso para mim é um absurdo. Eu comecei a entrar nessa indignação dentro de mim, sabe? 1 hora para mim é pouco, Pai, porque o Senhor me dá uma vida de 24 horas. E eu dou 1 hora ainda, bem sofrida ainda. Sabe? Isso comecei a martelar. Acho que foi por isso que o Senhor me trouxe para esse tempo integral, para eu realmente me lançar, sabe? Sim. Então, eu fico assim, às vezes quando eu escuto os pastores falar, separa 10 minutos, me dá vontade de subir lá em cima e dizer, é muito pouco. Muitas vezes eu fico assim, ó, pastor não pode falar essas coisas, tem que incentivar esse povo a se jogar de cabeça. Né? Jesus não pensou, ele foi, claro que ele foi diante do Senhor, né? Porque ele era homem ali, ele se despiu da glória e aprendeu a obedecer, a ser submisso. Para quê? Para um povo que nos trancos e barrancos glorifica ele. Sim. Então, veja, Jesus também teve aquele momento de homem de dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele permaneceu ali. Ele permaneceu até tudo acontecer. E nós só permanecemos quando a necessidade vem. Passou. Beleza, não precisa orar tanto. Precisa mais ler. Então, a hora que... Até o próximo perrengue. Né? Então, veja, até o próximo. Aí eu vou ter palavras. E muita coisa assim que as pessoas elas têm dificuldade na oração. É falta de ter palavra, né? Então, se você não tem palavra, você não está lendo a Bíblia. Falta conteúdo. Uma coisa que sempre perguntavam assim para mim, como é que a Alessandra ora tanto? O Beto dizia, meu Deus, a Alessandra, quando pega o microfone, é meia hora de oração. Mas é que assim, quando se tem aquela convivência com a palavra, o Senhor vai trazendo na mente. É um objetor orando por saúde, mas tem tanta coisa na palavra que o Senhor traz, às vezes uma palavra-chave. A gente destrincha, porque a tua vida com a palavra, por isso que eu digo, tem que andar junto à oração e à palavra, para ter conteúdo. Sim. Para você mostrar para o diabo que você não está desarmado. Aí o diabo vem com uma palavra e você... E agora o que eu digo? Entende? Então, a permanência, a constância. Eu lembro que o ano passado eu tava dormindo, assim,
Enquanto eu dormi, eu escutei a voz do Espírito Santo e ele falou assim para mim, ore por constância. Foi uma das primeiras coisas assim que o Senhor falou para mim, ore por constância. Aí eu não entendia muito o que era a constância, de que forma que o Senhor queria. Mas a igreja, enquanto ela não, como ela vai ali, ó, tá a torneira. Aqui, ó, a torneira, aqui, ó. Você aguenta 3 dias sem tomar água? Pode até aguentar, mas vai chegar um ponto que vai entrar um desespero, tá? E você fica uma semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano sem ler a Bíblia, sem orar. Se tá, eu já fico imaginando assim, ó, o teu espírito se arrastando já, porque ele já não tem força para mais nada, porque o combustível faltou. Faltou a oração, faltou a comunhão com a palavra, faltou matar a carne. Então, quando os pastores falam ali 10 minutos, eu me seguro. Meu Deus! Aí está ensinando o povo assim, né? Meu Deus do céu, tá que a gente tem que começar de pouquinho. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tem aqueles que estão engatinhando na fé, amém, glória a Deus. Mas já ensina a palavra mesmo na essência. Sim. Eu fico indignado com algumas coisas. Sim. Mas é porque quando o Senhor me chamou, ele falou assim, Alessandra, se eu vier agora, você e a tua família inteira, e mais familiares, mais muita gente, então vou jogar já um caldo grosso nela, porque do jeito que tá feio o negócio. Então, às vezes, assim, eu vejo que pastores têm esse medo de dizer, você tem que orar 1 hora. E começa com 10 minutos. Meu Deus, é a palavra? Então joga a palavra. Porque senão a pessoa fica, eu vou. E não sai do não sai do engatinhar. Se você não dá uma ordem para o teu filho, esse dia ainda falei com a Eliana, você tem que orar pelo menos um pouquinho cada dia. Um pouquinho, Eliana. É meia hora, no mínimo, para você. Mas ela falou bem sempre para mim, mas por quê? Eu falei, porque você já é conhecedora da palavra, e dessa meia hora você tem que crescer. Eu falei, você está com preguiça, vai com preguiça. Se está com má vontade, vai com a má vontade, mas desde meia hora para mais com Deus. Nada de meia hora para menos. Dou meia hora porque você é criança. Sim. Mas você pode ser uma criança de 1 hora, 2 horas no fogo do Espírito, sendo alimentada. Mas você tem que querer, Helena. Sendo bom ou não, tem que querer. A mãe falou, eu vou fazer. Obediência. O pai falou para a Alessandra lá, Alessandra, você tem que começar a orar. O que a Alessandra fez? A Alessandra tem que começar a orar. Eu amo estar ali sempre. Tem dia que a mãe não quer, mas a mãe está. O que importa é eu estar. Estou aqui, pai. E agora, o que o senhor vai fazer comigo? E eu falei para ela. Ela chorou um monte. Beleza, chora, mas ora. Vai chorando. Exatamente. Vai chorando e gemendo, mas faz. Mas faz. Então, se eu ficar, Eliana, 5 minutos. Nossa, ela vai gastar 2 horas no celular. Eu falei isso para ela. Você gasta 2 horas no Minecraft, que só te ensina a fazer umas casinhas, umas cerquinhas. Beleza, ótimo para a tua vida. Tá, mas e a eternidade? Você vai fazer Minecraft lá na eternidade? Não dá certo? Começa a meia hora. Ainda coloquei. Nessa parte, eu acho que eu não sou meio dura, mas eu não aceito menos para Deus. Entendo. Então, Sim. eu não aceito menos. Porque se eu tivesse no menos no Senhor, eu acho que eu não estaria aqui. Eu acho que, como eu disse, eu esperava muito quando a gente conversou na segunda-feira já. Eu falei assim, que você até falou assim, Alessandra e tal. Eu falei, verdade. Misericórdia. E aí hoje, agora tendo a conversa aqui, eu acho que tem coisas que Deus está querendo falar e a gente precisa escutar, e uma delas é esse tempo de oração. Ele me constrange também, porque eu não oro 30 minutos, eu não oro meia hora. E aí você vem e me fala assim, para uma criança eu falo para ela assim, não, 30 minutos porque você ainda tá começando e tal. Aí eu paro e falo assim, cara, eu sou líder das crianças. Que tava na cara, né? Né? E aí você fala, cara, você tá... E daí assim, você ainda acha que tá priorizando a Deus, sabe? Eu acho que era bem o que eu esperava para a conversa de hoje, sinceramente, é algo... Eu sou muito grata pela vida dessa mulher. Não, por ter tido a oportunidade de estar aqui e ter ela nessa Jesus. igreja, sabe? Desde Toda a primeira honra e glória vez ao que eu Senhor. conversei com ela,
que eu vi ela, eu falei, Senhor, eu precisava de uma Alessandra na minha vida para eu aprender o que é tempo com Deus, o que é oração. Eu tô dando glória a Deus aqui nesse momento, que isso aqui vai ficar gravado. Porque eu tô sentindo falta do meu caderno aqui para anotar eu tenho já vários caderninhos de oração. E eu comecei a trazer o meu depois que eu conversei com você. Porque eu só anotava em casa e eu já tinha esquecido metade. Porque a hora que isso aqui for subir para o YouTube, eu vou ter que ver tudo isso de novo, pausando, para eu anotar um monte de coisa aqui, porque eu vou chegar em casa e vou ficar louca naquele caderno. Porque eu já peguei um monte de dica aqui. Sim. Já senti falta do meu caderninho aqui para ir anotando. Quando você falou assim, eu sou muito audível, né? Eu já não sou assim. Porque assim, se eu não escrever, eu posso escrever 1 milhão de vezes a mesma coisa. Eu escrevo. Porque assim, às vezes Deus quer falar algo que o Senhor já falou. E a gente não parou, não estava atento a ouvir. Porque a palavra do Senhor diz que a igreja precisa ouvir o que o Espírito está falando, né? Sim. Então, uma coisa que o Senhor falou ano passado, às vezes Deus usou uma palavra de outra pessoa para falar, só que você enxerga só o bruto da coisa, né? Mas os detalhes são os segredos das emoções de Deus. Então, eu vou lá, releio. Que nem esses dias, o Senhor falou muito comigo sobre... Eu estava numa construção, né? E eu comecei a escrever detalhes do sonho. Eu comecei a pontuar, né, o que eu estava vendo ali. Aí eu comecei a riscar o que eu já tinha entendido, né? E tem coisas assim que eu não entendi ainda, né? Uhum. Então, o que eu não entendi, eu fico martelando, Senhor. Porque se você não... O que a palavra diz lá em Isaías 62? Que nós temos que incomodar Deus. Cara, se você não incomoda, se você não está ali toda hora dando os mesmos conselhos para o filho, vai chegar lá na frente e ele vai lembrar aquilo que você falou 50 anos atrás? Não. Uma vez só. Uhum. Por isso a gente que o não conselho lembra tem que era ser para comprar todo no dia. mercado, que é 2 quadras de casa, você chega lá, Então, Deus mãe, Deus esqueci é pai. metade. Deus é a mesma coisa. Ele te deu algo. Só que tem os detalhes. Sim. Então, como eu falei, eu fico devolvendo para Deus. Deus me ajuda a entender. De repente, plim. Sabe, às vezes, é que nem a calça. Lembra a palavra da calça? Eu tirei aquela calça fazia 1 semana que eu estava tentando costurar, mas eu estava me organizando, né? E também eu queria descartar aquela calça lá, porque é o xodó da Ana. E daí naquele dia eu falei, eu vou costurar essa calça. Eu coloquei em cima da cama. E quando eu comecei a orar, caminhando ali em volta da minha cama, olhei para aquela calça. O Senhor falou comigo. Eu abracei aquela calça. E eu chorava com a calça na mão. Falei, Senhor, a calça. Deus está falando com a igreja pela calça. E eu falei assim. Aí eu comecei a pensar nos detalhes da calça, né? A Ana gosta tanto dessa calça que ela nem quer jogar fora. Nós gostamos, às vezes, tanto de pecadinhos que nós escondemos, aqueles pecados, sabe? Então, Deus vai falando nos mínimos detalhes. Por isso, eu anoto. Sim. E eu lanço de volta, Senhor. O Espírito Santo me ajuda. Sim. Então, coisas lá atrás, promessas lá atrás, precisam ser renovadas. Pega essa dica, viu, galera? Caderno, anota aí. Deus e fala, escreva. Devolve para o Senhor. Veja que Abacuque, o Senhor fala assim, escreve a visão. É. Para que quem está com pressa, pare para ler. Nem que seja na pressa, uma palavra ele vai guardar daquela visão. Verdade. E quando eu fui para o integral, o Senhor falou assim, anote mais ainda, mas tudo que... Se você escreveu aquela palavra 10 vezes, escreva mais 11. Porque é uma palavra que vai ter que estar remoendo no meu coração para eu voltar. Então, é uma ordem do Senhor. Devolva para mim. Me incomode. Isaías fala. Ele fala assim, ó, eu levantei atalaias para quê? Para que eles não me dê descanso. Aí a gente ora uma vez e tá de boa, deixa que outro ore. Não, é para você que tem que incomodar Deus. Sim. Lembra do juiz? A viúva, ela só venceu o juiz pelo cansaço. De tanto ela incomodar o juiz lá na porta da casa. Ele falou, vou fazer o que ela precisa para ela nunca mais me incomodar. Uhum. Mas que ela recebeu. Sim. Entende? Então, o intercessor é isso. É ficar incomodando Deus. Deus, sabe aquela mulher que está em depressão? Pai, ela não melhorou. Pai, me ajuda a interceder. O que está faltando ali, pai? O que é? Revela. É alguma brecha? Há uma macumba que fizeram, pai. Me ajuda para que eu faça uma oração assim, ó, pá, específica. E às vezes o que a gente fala? Eu não queria mais incomodar Deus com essa questão. Eu parei de orar sobre isso porque eu não queria mais incomodar, levar isso para Deus. Ou é algo pequeno para eu incomodar Deus. Não. Tá aí, gente. A palavra dele, ele falou. Me incomoda.
Me incomoda. Traz pra mim. A visão hoje Ele é pai, né? da galera que vem de fora, no caso eu também e tal, aquele negocinho, por que eu vou ficar incomodando Deus? Por que eu vou ficar, ele tá lá fazendo as paradas dele, por que eu vou ficar lá incomodando ele, né? E aí você entra e começa a enxergar de uma outra forma, onde você tem que estar em contato, você tem que estar falando, porque tudo que ele quer, ele sabe que tá no teu coração, mas ele quer que você fale com ele. Você quer que chegue e fale assim, pai, é isso aqui que está acontecendo. Me ajuda? Ele vai te responder. Mas você já pediu várias vezes. Sim. Mas volta Cara, a falar. Deus me trouxe uma coisa agora, sério, gente. Uma criança pequena, quando ela tá começando a falar e resmungar, e sabe de quem que eu lembrei? Da Lelena. A gente não entende nada que ela fala. Uhum. Só a mãe entende o que ela fala. É. Você pode ver uma criança pequena, quando tá começando a falar, ela resmunga qualquer coisa. A mãe tá lá do outro lado e grita, ela pediu chocolate. Você olha, mas não foi isso que ela falou. Não, pode dar que ela pediu chocolate. Você chega com o chocolate, a criança abre aquele sorriso. Você entendeu um blá, blá, blá. A mãe olha, não, ela quer a blusa. Você olha assim, não, mas não foi isso. E veio bem isso. Eu lembrei, porque eu atendi a Nayara recentemente, né? E a Helena estava junto lá. E muitas coisas que a Helena falava, a gente não entendia. A Nayara, não é isso que ela quer água, ela quer tal coisa. Mas para mim, ela não tinha falado nada nem parecido com água. Sim. E agora o que Deus trouxe para mim é isso. Por quê? Porque a criança incomoda a mãe o tempo todo quando ela é pequena. Ela está toda hora puxando a mãe. E aí o que acontece? A mãe já sabe decifrar o que a criança quer só de olhar. A criança não precisa nem terminar a frase, a mãe já sabe o que ela está pedindo. Porque uma criança pequena, o que ela faz? Ela incomoda. A mãe não consegue nem ir no banheiro sozinha quando a criança é pequena, né? Que ela vai junto. E aí agora, quando você veio isso, Deus me trouxe isso. Cara, se eu não vou incomodar a Deus, como é que eu vou criar esse vínculo de uma intimidade tão grande que só de eu olhar para ele vai saber o que eu preciso? Que é um desejo do coração do pai. Exatamente. Ele não quer que a gente seja independente. Não. Não é a independência que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar submissão. A gente tem que... E não é um orgulho para uma mãe ver a dependência do filho pequeno com ela não sente orgulho de estar ali dedicada. O pai é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. E nossa, vocês falando e Deus me trouxe assim aquela cena, né, da criança lá balbuciando alguma coisa e só a mãe entende que o nível de intimidade delas é tão grande porque a criança incomoda a mãe o tempo todo. Sim. Ela está o tempo todo chamando a mãe. A gente tem que estar o tempo todo, pai. E a gente agora, fica, né, de mimimi. Ai, não vou incomodar Deus. Não vou incomodar o Senhor. E vai incomodar quem? Vai incomodar o irmão lá, que também está lidando com os problemas dele? É Deus mesmo. É para isso que ele está lá. E assim, ó, eu entendo assim, que a vida de oração, ela é difícil no começo. Depois ela se torna gostosa. Cara, é muito bom você ter a presença do Senhor. Sabe, teve um dia, assim, que eu estava orando pedindo perdão, porque eu fui num velório. Fui em 2 velórios, assim. Foi diferença de 1 mês, mais ou menos, 2 velórios. Um velório eu fui... Sabe quando sai feliz do velório? Assim, eu senti tanta paz na morte daquela mulher, assim, que eu olhava para aquela... Eram 2 mulheres. Aquela defunta, eu sentia a paz do Espírito Santo naquela mulher. Sim. E eu olhava para aquele povo todo chorando, mas eu sentia paz, porque ela estava na glória, né? Sim. 1 mês depois, eu fui num outro velório. Cara, eu me acabei chorando. Porque eu sabia para onde aquela irmã tinha ido. Todas irmãs conhecidas da palavra. E um dia eu estava orando de manhã, o Senhor me trouxe esses velórios na minha mente. Olha a forma que Deus trabalha. Sim. E eu comecei a pedir perdão por aquele velório que eu estava triste. Porque uma coisa o Senhor me lembrou. Será que você cuidou o suficiente dessa pessoa me incomodando? Orando por ela, trazendo ela junto com você. Aquilo me doeu tanta alma, que eu acho que o perdão do Senhor veio tão grande no meu coração, que eu sentia um homem andando dentro do meu quarto. E eu falei, pai, me dá um colo. E eu sentia Deus me pegar assim, ó, no colo e me colocar no colo dele. Porque a minha alma se condoeu tanto por aquela vida que se perdeu. Eu não sei se a gente não cuidou direito. Eu não sei, mas eu estava me sentindo culpada.
Porque de alguma forma a gente tem culpa. Ou você não intercede o suficiente, ou você às vezes deixa de dar uma palavra. Ai, será que Deus está falando? Ai, mas é uma palavra dura. Sabe, coisas que Deus coloca às vezes no teu coração. Às vezes uma visita, você lembrou daquela pessoa, você está passando perto da casa e nem passa e diz um oi. Sabe? E às vezes naquele momento ali é um momento que Deus só quer que você vá lá, faça uma companhia. Então, tudo aquilo veio, sabe? Então, essas coisas assim, é tudo num lugar secreto. Sim. Sabe? Então, a partir daquele momento, já comecei a me policiar mais. Em cuidar melhor das vidas, sabe? Em estar mais atento ao que Deus quer que a gente faça. Sim. No meio da noiva. Então, é muito interessante isso, sabe? A vida de oração, ela se torna gostosa. E daí ela se encaixa na tua rotina. Quando você tem a constância, que é o mais difícil, é que nem você almoçar, você jantar. Porque esses dias, eu lembro que esses dias, eu tinha que fazer algo de manhã e o meu tempo, bem perfeitinho, assim, bem centrado no Senhor, é de manhã. E à tarde, se eu não tiver nada para fazer assim no centro, ou qualquer outra coisa, eu gasto tempo com Deus. Ou gasto tempo com a minha menina, com a minha mãe, que fica à tarde em casa. Teve uma manhã que deu tudo errado ali, sabe? Eu não consegui ficar ali com o Senhor. Eram umas 11 horas, eu na rua, e meu Deus do céu, não vai ser a mesma coisa à tarde, porque o Senhor estava lá me esperando. Porque quando você separa um tempo, é que nem um encontro de um casal, né? Você marca ali um restaurante, aquele casal que está apaixonado, né? O coração tá que tá, né? De repente, ou o noivo ou a noiva não vai. Você murcha. E você já pensa, poxa, ele está lá me esperando, tem gente me empacando, eu não posso ir no meu encontro tão esperado. E a mesma coisa o pai. Você tem encontro marcado, aí você não vai? O pai ficou esperando. E aquilo começou a me doer, assim, sabe? Nossa, quando eu estive aí depois do almoço com o Senhor, falei, ai, pai, me perdoa, porque eu deixei o Senhor esperando. Então, é esse nível de constância, sabe? Você prioriza tanto assim certinho na tua vida, que é que nem a água. Hoje eu preciso tomar água 12 copinhos um copinho por hora. Eu preciso tomar 12 golinhas do Espírito Santo também. 12 colherinhas da comida do Senhor. Entende? Se torna assim no teu dia, normal pro teu dia. E faz falta. Dá saudade. Dá saudade. Por que às vezes não dá saudade? Porque não tem a constância. É, claro. Se você não sente a fome porque você não comeu. Sim. Não, A oração é assim, né? A vida com Deus. A partir do momento que você pega ali o ritmo e você, por algum motivo, você não consegue manter lendo a Bíblia, ou independente do que você faça, né? Você começa a falar, cara, realmente, hoje não deu, mas você ficou, né? Você já começa a ficar meio mal, assim, incomodado, né? Né? Incomodado com a situação. Isso. Galera, acho que nós vamos fechando por aqui. Já é... Tava tão bom, né? Passa, né? Vamos ter que marcar mais um só para falar de intercessão, uma próxima. Mas não tem problema. Hoje foi muito, muito bom. Então, tem muito assunto, né? Muito assunto. Coisa boa. Muita coisa boa do Senhor. Galera, obrigado. Vamos fechando mais um podcast. Não esqueça de você deixar teu comentário, tua curtida. Compartilhe com o máximo de pessoas para a galera entender qual é o objetivo, qual é a importância da oração no teu dia a dia. Quero agradecer a Ká por ter me ajudado aí. Acredito que não vai ser a última vez que vai estar aí comigo como host, uma apresentadora. Alessandra, muito obrigado por você também. Eu que agradeço. Glória a Deus pela tua vida. Amém, aleluia. Nós adoramos a tua família, o Betão aí. Eu sempre falo, né, pro Beto, se cuide, porque o Senhor tem palavras para minha família, né? Se cuide. Anda na linha. Sim. O Senhor tem palavras. Todo mundo tem que seguir na palavra, né? Então, beleza. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei se você está vendo. Tchau.